programação do cara da operadora, para provar para ele que o telefone não ligava. Mas sabe o que estava acontecendo nos bastidores? O meu celular particular estava guardado na viatura, uns 100 metros nosso lá. No fundo, eu não queria prestar o celular. Eu podia ter ido lá no carro, na viatura, andado um pouco, deixado ali, e atendido aquele cara. Só que eu não queria. No meu raciocínio infrutífero, infundado, no meu raciocínio ignorante, aquele cara tinha destruído. Um cara que, apesar de eu não conhecer, era alguém que eu respeitava demais porque a vida espiritual de uma igreja evangélica. Chegou uma hora que o cara estava me perturbando tanto que veio o sargento falar comigo: capitão, o pastor ali está com o celular, pede o celular do pastor. Eu ainda dei bronca no cara. Falei: não, deixa o pastor lá quieto, que está resolvendo as situações dele. Olha só o que esse cara fez. Ele acabou com o carro dele, mandou a esposa dele para o hospital, as lembrancinhas da programação estão destruídas, acabou com a programação da igreja dele. Deixa o pastor quietinho lá. O pastor estava encostado na mureta lá, falando no telefone. Aí beleza, continuamos a operação, fazer e tal. Daqui a pouco, depois de um tempo, eu olho pro bêbado, estou bêbado no telefone. O telefone dele está espatifado no chão, assim, só fragmento. Eu estou vendo bêbado no telefone, se não me engano. Aí na hora, toda a intenção maligna do meu coração, chamei um dos bombeiros lá. De quem é esse telefone que está aquele cara lá? É do pastor. Confesso, meus irmãos, que naquele momento que eu soube que aquele telefone era do pastor, foi uma recarga para mim tão grande que eu comecei a remodelar a minha mente. Porque ao passo que eu, como funcionário público, não estava atendendo a expectativa do cidadão que estava precisando do meu telefone, o pastor lembrava do amor ao próximo, de amar o inimigo, dar de beber, dar de comer. O pastor lembrava de tudo isso. Aí eu fiquei imaginando, algum tempo depois, ainda pensando nisso, se porventura esse cara recobrar a memória daquele episódio, o que ele vai lembrar de mim? O que ele vai lembrar do pastor? Ele foi até preso nessa ocasião, a polícia rodoviária chegou, o dirigir embriagado e tal, foi preso naquela noite. Bêbado geralmente não lembra muita coisa do que acontece, mas se ele lembrar, ele vai lembrar que eu fui um funcionário incompetente no corpo de bombeiros, um cara ignorante que não pôde fazer nada por ele. Mas eu tenho certeza que ele vai lembrar de um pastor que ele arrasou com os bens materiais, bens sentimentais, bens espirituais, se é que a gente pode chamar dessa forma, que ele destruiu tudo que o pastor tinha ali, e esse mesmo pastor foi capaz de prestar o celular para ele. Gênesis capítulo 17, verso 18 diz o seguinte: Deus disse a Abraão, depois disse a Abraão a Deus: Oxalá, ou tomara, que viva Ismael diante de ti. Nesse verso, a gente vê a importância de estar conectado. Abraão, ele estava preocupado ainda com Ismael. Ismael não era propriamente o filho da promessa. Abraão, nesse momento, estava desvirtuando, e ele chegou a pensar, quando ele teve o filho com a escrava, que ele poderia dar um jeitinho. Ele não estava conectado ao ponto de saber que o filho da promessa não viria dessa forma. E ele estava preocupado com Ismael, e a partir disso, Deus dá uma nova recarga, porque aquela ideia de ter um filho estava modificada na mente de Abraão. Aí vem o verso 19: E Deus lhe respondeu: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará a luz um filho, lhe chamarás Isaque, e com ele estabelecerei o meu pacto, como pacto perpétuo, a sua descendência depois dele. O que Deus estava fazendo aqui? Deu uma terceira recarga nele. Olha só, você não está entendendo ainda. O filho é Isaque, e eu vou estabelecer o meu pacto através dele. Isso vai continuar através das gerações. Isso vai continuar. E Isaque, a gente vê claramente que Isaque precisava continuar as mesmas façanhas de Abraão, precisava continuar conectado, precisava continuar com fé, precisava continuar fazendo a vontade de Deus, assim que ele tomasse a idade para tal. Aí a gente traz para a nossa vida: quantas vezes nosso filho precisa do celular emprestado? Quantas vezes, hoje em dia, muitas pessoas têm celular
ligar para o coleguinha, marcar para um trabalho, avisar de alguma coisa, um torneio de futebol, de qualquer outra coisa. E essa mesma criança que precisa desse celular emprestado dos pais, se o celular dos pais estiver descarregado, como é que essa criança vai utilizar? Vai depender que esse celular seja carregado novamente. A vida espiritual é a mesma coisa. Se Abraão tivesse descarregado, como é que ele ia passar essa carga espiritual para o filho? Os teus filhos, para quem aqui já tem filho, depende da carga espiritual que você tem, da espiritualidade que você tem. Não se espante os que estão sem filhos, tá? Daqui a pouco tempo vocês podem estar com uma criança no colo. Eu comecei a namorar com a minha esposa há 5 anos atrás. Vocês acham que há 5 anos atrás a gente imaginaria que 5 anos depois daquele momento a gente estaria com o filho? Não tem como imaginar isso. Então nós estamos em 2013. Não se espante se em 2018 você estiver com uma criança no braço, tá? Não fiquem espantados. Você pode estar só namorando agora, daqui a 5 anos, um pouco mais que o intervalo das Copas do Mundo. Ó, numa Copa está namorando, na outra Copa está com o filho. Nossa, é muito rápido. Eu queria alcançar a razão dos risos. Não sei se o pessoal está esperançoso ou está desesperançoso. Mas enfim, não se espante. Mesmo esse filho que você não conhece, que vai nascer daqui a 5 anos, 2018, ele é marcando. Aleluia. Mesmo esse filho que você não conhece, depende do que você fizer com a tua vida espiritual hoje. A Nívia, durante a gravidez, lia salmos. A Manuela ouviu o livro de salmos inteiro durante toda a gravidez. E mais um pedaço de provérbios. Se prepara agora, porque o teu filho vai precisar disso. Abraão precisava estar conectado, porque o filho dele precisava dar continuidade a essa conexão com Deus. E o interessante é que no verso 20, olha o que Deus fala para Abraão: e quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis que tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e multiplicá-lo-ei grandissimamente, 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Até quem a gente não espera é abençoado por conta da nossa carne. Quem podia imaginar que Ismael seria abençoado? O cara era fruto da incredulidade do cara que era o pai da fé. Deus poderia rejeitar ele, a gente não ia falar nada hoje em dia. Não ia nem questionar Deus. Mas até ele foi abençoado. Fala, Abraão, sobre Ismael, tenho ouvido aí o teu clamor, eu vou abençoar ele. Claro que hoje em dia a gente colhe alguns problemas no caminho de Ismael, né? Teve a geração dos árabes, que vem da descendência dele, alguns problemas aí. Mas no primeiro momento, ele foi abençoado, foi muito abençoado. Isso aqui é comparado nos nossos dias àquelas pessoas que a gente alcança sem saber. Já viu os casos de pessoas que se conversam atrás da parede? Nunca ouviu esses casos, não? Ele está fazendo continha aqui, trabalho, em casa, baixinho, sem ser aquela coisa escandalosa, a pessoa acha que tem que ouvir outro país, tem que ouvir o culto. Uma coisa normal, muito abençoado, tranquilo. Aí do outro lado tem um cara ouvindo, quietinho, daqui a pouco ele vem, como convertido atrás da parede. No meu trabalho eu já vi um caso desse. Mas se converte, a coisa aparece. O teu foco não era ele, o teu foco é a pessoa que veio na programação, o teu foco são aquelas pessoas que estão ali próximas. Mas a pregação foi ouvida, às vezes a 10 metros de você. Ismael também ninguém esperava que ele fosse abençoado. Está aqui, ó, Deus falando, eu ouvi o teu clamor, vou abençoar ele também. Por fim, a recarga, ela é condição para que as coisas aconteçam. Abre em Gênesis capítulo 18. Vou ler do verso 17 a 19. 18, verso 17 a 19. E disse o Senhor, e Deus faz uma pergunta aqui: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho escolhido, a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Quem tiver com a NVI aí, tá? O que ele prometeu, né? Para que faça vir sobre Abraão aquilo que Deus prometeu. Então, a recarga é uma condição para que as coisas aconteçam. Se Abraão tivesse sido recarregado e aquela carga não continuasse por meio da sua descendência,
livre. Se você quer que as coisas aconteçam na tua vida, meu irmão, não adianta você ficar fugindo da responsabilidade de se recarregar, achando que está tudo bem, que as coisas vão acontecer. Existem pessoas achando que a vida está totalmente tranquila, que a gente está vivendo bem, está tudo certo e que daqui a pouco vai vir a bênção de Deus, a promessa, coisa nenhuma. Deus tem falado com a gente dia após dia, tem recarregado a gente dia após dia, de forma que a gente tenha a oportunidade de viver e se manter conectados nele, de forma que a gente consiga ser perfeitos diante dele, para que as coisas aconteçam, para que aquilo que Deus prometeu aconteça na nossa vida e na vida dos nossos descendentes. Deus escolheu Abraão, carregou ele várias vezes, carregou e recarregou várias vezes, para que as gerações continuem conectadas, cumprindo a vontade de Deus, para que só assim aconteça o que foi prometido. A exemplo de Abraão, eu gostaria de convidar os irmãos a um gesto parecido com o de Abraão. Na segunda recarga que eu mostrei aqui, Abraão se prostrou diante de Deus. E eu estou certo que essa palavra serve para todos nós. Um momento de recarga, um momento de se recarregar diante de Deus, de se conectar e se manter conectado. Quem entendeu essa palavra, quem entendeu que nós precisamos ser recarregados, eu gostaria de convidar a se prostrar como Abraão fez. Essa última oração, eu gostaria que nós fizéssemos de joelho. Sei que talvez tenha alguma dificuldade pelo espaço, mas eu gostaria que nós fizéssemos isso. E eu gostaria de convidar o pastor para estar aqui com a gente, pastor dos jovens, para fazer essa oração com nós que estaremos prostrados diante de Deus, aguardando dele essa recarga. E aguardando também que ele confirme que o carregador está conectado, aguardando que Deus confirme no nosso coração, você está aí, não tem mau contato, não, estamos realmente conectados nesse momento. Amém? Vamos colocar de joelhos?